CNN Brasil de olho na Convenção Democrata, que chega hoje ao 4º dia. É o último dia da convenção que acontece lá em Chicago. Trazemos os destaques do que foi o 3º dia por lá. Tivemos a presença, por exemplo, da jornalista e apresentadora Oprah Winfrey. Ela discursou nessa 3ª noite da convenção, disse que está na hora de eleger Kamala Harris e Tim Walz e fez críticas a Donald Trump sem citar o nome dele. Now so fired up, we can't wait to leave here and do something. And what we're going to do is elect Kamala Harris as the next president of the United States. There are people who want you to see our country as a nation of us against them, people who want to scare you, who want to rule you, people who'd have you believe that books are dangerous and assault rifles are safe, that there's a right way to worship and a wrong way to love, people who seek first to divide and then to conquer. But here's the thing. When we stand together, it is impossible to conquer us. E trazemos agora o trecho do discurso que encerrou o penúltimo dia da Convenção Democrata. O discurso do candidato a vice, Tim Walz. Ele disse que líderes não insultam as pessoas e que os Estados Unidos não vão retroceder. Eu, quando era professor, eu fui presidente do grupo de estudantes e de professores e eu aprendi muito de como a gente lida com a liderança. Os líderes não passam o dia consultando pessoas, os líderes fazem o trabalho. Eu não sei em relação a vocês, mas eu quero virar a página em relação a esses caras. Nós não voltaremos para atrás, não retrocederemos. Nós temos algo melhor para oferecer ao povo americano. E começa com nossa candidata, Kamala Harris. Vamos falar mais sobre o que foi esse 3º dia da convenção com Américo Martins e Sérgio Patrick, que já aparecem em tela aqui conosco, vão aparecer. Tá? Américo, vou começar com você, porque ainda não falamos sobre a Convenção Democrata hoje contigo. Bem, trazendo aqui um pouco desse 3º dia para o discurso de Tim Walz. Como a gente observou, inclusive nesse trecho que trouxemos aqui há pouco, o Tim Walz, ele adota um discurso de homem comum nos Estados Unidos, sempre se referindo à sua experiência pessoal como professor, trazendo para a campanha temas que provocam muito debate na classe média, como, por exemplo, acesso a medicamentos, moradia. E essa era a estratégia da campanha democrata, né, Américo? Trazer esses problemas do americano na figura de Tim Walz. Ele que começa ali a sua trajetória profissional, por exemplo, como professor. Exato, Carol. Tanto que ele deu muito mais ênfase nessa vida pregressa dele, ou seja, como professor, depois como treinador de futebol americano para escolas lá no Minnesota. Ele chegou a ser campeão ali como assistente de treinador, levou alguns dos atletas que jogaram ali no time dele para participar da convenção. Ele deu muito mais ênfase a isso, ao cidadão comum. Ele quis se mostrar como um americano médio e não falou muito sobre as questões políticas. Ele ter sido governador em 2 mandatos, já ter uma longa carreira política no estado do Minnesota. Ele quis dar uma ênfase total na questão da vida pessoal dele, dizendo que ele era um americano normal, querendo fazer uma conexão, obviamente, especialmente com o eleitor masculino, branco, daquela região lá do Cinturão da Ferrugem, estados como Wisconsin, Michigan, que são estados pêndulo onde ele poderia ajudar a conseguir votos. Ele também, Carol, foi muito claro na questão de ele e os outros, inclusive o Bill Clinton, quando ele falou, a Oprah Winfrey também, eles falaram muito na alegria
da Kamala Harris, falaram muito sobre a leveza dela, como ela poderia, olhando para o futuro, trazer muitas conquistas aí para o povo americano e tentar se preocupar com o americano comum, com o americano médio, a classe média americana. Eles quiseram fazer um contraste muito grande com o ex-presidente Donald Trump. O Bill Clinton deixou isso claríssimo, dizendo que o Trump sempre fala eu, e ele faria isso também na Casa Branca, só preocupado com seus próprios problemas, com a sua própria visão do mundo, enquanto a Kamala Harris falaria você, ou seja, preocupada com o americano médio. Foi isso que eles tentaram mostrar ontem. Essa convenção, Carol, está sendo muito bem coreografada, muito bem montada para tentar passar essas mensagens. No primeiro dia, o Joe Biden fez a transição, falou muito na ameaça que, segundo os democratas, o Trump representa para a democracia. Na época, quando era candidato, o Biden tentou, inclusive, fazer essa campanha ser um referendo sobre o Trump, e agora a Kamala Harris abandonou essa ideia, embora ainda insista nessa questão do risco à democracia. Depois eles falaram muito no futuro e na esperança ontem com Obama e anteontem, com Obama e Michelle Obama, e ontem o Walz, o Bill Clinton e a Oprah Winfrey falando muito da alegria e da posição que a Kamala Harris teria para melhorar a vida das pessoas, sempre dizendo que o Trump é uma pessoa que faz uma campanha negativa, que só pensa nele, que é um bilionário que não tem conexão com o americano médio. Foi essa a mensagem que eles tentaram passar até aqui, Carol.